Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso curso sobre o templo. Essa é a aula número 2, já tivemos semana passada a aula 1, e nesta aula a gente vai falar um pouquinho, primeiramente, sobre símbolos. Por que é importante? Porque praticamente tudo é composto de símbolos. E o Evangelho é cheio de simbolismos. E o templo também temos muitos simbolismos lá. Alguns são muito específicos, muito claros. Outros precisa que a gente possa ter a orientação do Espírito para perceber. E também, quanto mais a gente for amadurecendo no Evangelho, mais a gente pode perceber os símbolos. Então eu queria mostrar para vocês alguns slides. Então, como eu falei, aula 2, Então, o nosso mundo, como falei, é composto de símbolos. Nosso alfabeto são símbolos, Todo mundo entende, quem sabe ler conhece as letras e sabe o significado dos símbolos. Temos outros símbolos que também são muito conhecidos, que a gente encontra no dia a dia. Quando a gente vê esses símbolos, a gente já reconhece o que é, porque nós estamos acostumados, e já aprendemos que aquele símbolo de cifrão, esse símbolo de cifrão é um símbolo que fala sobre dinheiro. Também, irmãos, existem algumas expressões idiomáticas que são comuns a determinadas línguas. Vamos ver algumas expressões idiomáticas que acho que quase que todo mundo vai saber quais são. Isso é importante a gente entender também quando está estudando as Escrituras, porque a gente tem que lembrar que muitas das expressões são diretamente ligadas à língua a qual aquela Escritura foi originalmente produzida. Então, alguns que nós já conhecemos, pendurar as chuteiras. Todo mundo sabe, eu acho que o que significa isso, quando a pessoa deixa de fazer alguma coisa. Os outros eu queria que vocês pensassem um pouquinho para descobrir o significado. Acho que essa é fácil, Chutar o balde. Quando a pessoa está cansada de alguma coisa, a gente diz, vou chutar o balde. Essa também é fácil, Enchendo linguiça. Quando a pessoa fica falando abobrinha, como a gente diz na gíria, Batendo as botas. Isso tem muito significado com o templo, Quando uma pessoa bate com as botas, a gente logo pode fazer as ordenanças para ela, se ela não recebeu ainda as ordenanças. Colocar as barbas de molho. Acho que é muito importante nesses últimos dias que estamos vivendo, colocar nossas barbas de molho e se preparar. Procurando pelo em ovo, também são expressões que praticamente só nós brasileiros entendemos. Ok? Então, também tem os símbolos, eu chamo ali de mormonês, aquela linguagem que só os membros da igreja conhecem. Ali como primária, sociedade de socorro, quórum de elders, o elder sacramental, são especificamente conhecidas por nós, membros da igreja. Se você fala para uma pessoa de fora da igreja sobre diácono, talvez alguns até entendam alguma coisa, primária ninguém vai saber o que é, ORM, CTR, enfim. São coisas que só nós, os membros da igreja, entendemos. Todos nós, irmãos, sabemos que é muito fácil mostrar do que explicar. Mas se o meio de comunicação for verbal, como nas Escrituras, então as palavras que concedem uma visão visual tornam-se um meio de comunicação muito mais eficaz. Os símbolos têm uma maneira profunda de serem retidos na mente, portanto, tornam-se eficientes condutores da verdade. A gente percebe isso nas parábolas que o Salvador Jesus Cristo ensinou durante o seu ministério terreno. Também, irmãos, há um apelo universal para a linguagem simbólica. Algumas das linguagens simbólicas usadas pelo Senhor são de apelo que todo mundo conhece.
Então, a linguagem simbólica ou figurativa, né, tem valiosa qualidade de ser capaz de ensinar qualquer nível de maturidade espiritual e intelectual, simultaneamente. Um excelente exemplo desse princípio é o símbolo do batismo. Mesmo uma criança pode compreender a ideia de limpeza. Porém, a mente mais amadurecida pode achar simbolismos mais profundos relacionados ao nascimento, à morte terrena, ao sepultamento e à ressurreição. Tudo isso demonstrado no batismo, né? Morre o homem velho, nasce de novo, ou pode significar a morte terrena, o sepultamento e também a ressurreição. Quanto mais maduro espiritualmente, mais profundamente o símbolo atua em sua mente. Também, irmãos, são de apelo universal, coisas que nós conhecemos, que são muito usados nas Escrituras: nascimento e morte, noite e dia, sol e nuvens, lua e estrelas, água e fogo, são símbolos conhecidos. Então, os símbolos permitem expressar ideias e emoções que não podem ser descritas por palavras. A linguagem simbólica esconde algumas verdades doutrinárias dos iníquos, enquanto, por outro lado, revelam verdades aos que estão alerta espiritualmente. Uma outra coisa importante: nós precisamos aprender a buscar os significados. O Senhor conhece os grandes benefícios da autodescoberta e Ele quer que nós descubramos por nós mesmos. Isso tem um valor muito especial para cada um de nós. É só você pensar, quando você descobre alguma coisa por você, você se sente realizado. Então, portanto, o Senhor, né, Ele faz o uso deste método de ensino. Ao invés de simplesmente nos contar o que deveríamos saber, quando buscamos e ponderamos o sentido de um conceito, até o ponto de descobrirmos seu significado, é muito mais provável que valorizemos o que tenhamos fortemente fixados na mente. O valor disso será muito maior. O elder Bruce R. McConkie, ele fala a respeito de símbolos, ele diz assim: sendo que Cristo é o centro do sistema do Evangelho e aquele através do qual vem a salvação, a maior parte das representações simbólicas está ligada a Ele e ao seu sacrifício expiatório. As várias ordenanças e procedimentos do Evangelho testificam de Cristo e de alguma grandiosa verdade nele centralizada. Então é muito importante, irmãos, para a gente entender e compreender um pouquinho mais sobre o templo, sobre as ordenanças do templo, entender que a gente precisa buscar aprender o simbolismo e o significado desses símbolos. Tudo está centralizado no Salvador Jesus Cristo. O próprio Salvador, falando a Enoque, está registrado em Moisés, ele disse: eis que todas as coisas têm sua semelhança, e todas as coisas são criadas e feitas para prestar testemunho de mim, tanto as coisas materiais como as coisas que são espirituais, coisas que estão acima nos céus e coisas que estão na terra, e as coisas que estão dentro da terra e coisas que estão embaixo da terra, tanto acima como abaixo. Todas as coisas prestam testemunho de mim. É o que o Salvador ensinou a Enoque. Ok, como acabamos de ver, sobre todas as coisas são centralizadas no Salvador e em sua expiação. Agora vamos falar de algumas coisas que são importantes, que a gente lembre a respeito do templo, que cada um de nós precisa relembrar. Primeira coisa delas é que todas as coisas no templo são transmitidas de maneira simbólica, como a gente já estudou um pouquinho. Lembrar que o templo é uma grande escola. Lá é uma casa de instrução. Nós precisamos ir lá dispostos a aprender. O ambiente do templo nos aproxima do Espírito, o ambiente de calma, de reverência. E precisamos aprender a contemplar as esplêndidas verdades do Evangelho que são ensinadas no templo. Lembrar também que as ordenanças abrangem todo o plano de salvação.
Inclusive, lá aprendemos mais sobre o plano de salvação. E a gente precisa, irmãos, aprender e temos que sair do templo com uma visão maior, ampliada. E sempre, eu até coloquei em letras maiúsculas, sempre precisamos aprender algo novo no templo. Então, quando for ao templo, tenha uma oração no seu coração de que você gostaria de aprender alguma coisa. E aí você poderá ser ensinado do alto sobre essas coisas. Voltando a falar um pouquinho sobre as ordenanças do templo, né, que abrangem todo o plano de salvação, Elder Widsoe, que foi um membro do Quórum dos 12, né, ele diz que as ordenanças do templo abrangem todo o plano de salvação, conforme ensinado de tempos em tempos pelos líderes da igreja, elucidando questões de difícil compreensão para ajudar os ensinamentos do templo ao grande plano de salvação. Não são necessários desvios ou distorções. A perfeição filosófica da investidura é um dos grandes argumentos a favor da veracidade das ordenanças do templo. Além disso, uma pesquisa e exposição tão completas do plano do Evangelho fazem da adoração do templo um dos métodos mais eficazes de se reavivar a memória em relação a toda a estrutura do Evangelho. Lembrando também, né, irmãos, que o próprio templo é um símbolo. É um templo iluminado, ele é um simbolismo perfeito de uma casa de Deus, uma casa de adoração. Eu gosto muito dos templos à noite, né? Esse é o templo de Washington, aqui é o templo de Curitiba à noite também. A torre apontando para o alto, né? Mostrando que o templo é uma ligação da terra com os céus. Outras coisas importantes, irmãos, que precisamos sempre lembrar quando vamos ao templo. A cerimônia do templo não é plenamente entendida na primeira vez. Talvez na primeira vez a gente não consiga entender nem 10%. A gente fica mais atento talvez às roupas, às coisas que são a primeira vez que a gente está vendo. Então devemos voltar sempre para aprender a cada vez mais, para aprender. Como eu falei anteriormente, né? Sempre tenha um desejo de aprender algo novo cada vez que você for ao templo. E tenha coisas que você vai aprender, irmãos, que são específicas para você. Sabe quando você, às vezes, está lendo as Escrituras e você encontra uma pérola nas Escrituras que é para você, que você parece que nunca tinha visto, parece que foi colocado lá especificamente para você, e às vezes você vai querer compartilhar com alguém e essa pessoa simplesmente, para ela não tem significado, porque foi para você. Então, coisas muito especiais e espirituais do templo, muitas vezes são só para você, que às vezes não devem nem ser compartilhadas. Lembre que você vai receber linha sobre linha. Não vai receber tudo de uma vez, vai ser passo a passo, linha sobre linha, um pouco agora, um pouco depois. Também no templo você poderá receber revelação pessoal para você e para a sua família. E uma coisa importante, né, irmãos? O que recebemos no templo depende muito do que levamos ao templo. Eu conheço a história de um irmão que, quando ainda nem tinha templo no Brasil, ele guardou, fez economias para ser selado a sua esposa falecida, e ele também tinha casado de novo, então ele ia ser selado à esposa atual. E ele foi ao templo dos Estados Unidos, e eu não sei exatamente o que aconteceu, mas ele teve algum desentendimento, ele entrou no templo com um pouco de raiva, e pessoas que estavam lá relataram que a ex-esposa dele estava lá, mas ele não a viu, porque ele não estava realmente tão preparado quanto outras pessoas. Ele perdeu essa oportunidade. Ele mesmo contou essa experiência pessoalmente. Então, precisamos ir ao templo dispostos a aprender. Outras coisas importantes, irmãos. O templo é um local de reverência. A gente precisa aprender
a ser reverente dentro do templo. Lá não é lugar para falarmos de política, futebol, enfim, coisas corriqueiras. Lá é um momento que a gente adora a Deus e ao Salvador Jesus Cristo. É uma casa de adoração. Precisamos ser humildes também, para respeitar os oficiantes e ter a humildade para aprender e esse desejo de aprender, de ser ensinável. Se a gente vai com aquele espírito, eu já sei tudo, já passei no templo N vezes, eu sei tudo. Certa vez, quando eu estava na missão ainda, como presidente de missão, nós passamos no templo com o presidente Nelson, na época era o Elder Nelson, um dos seminários de presidente de missão, lá em Recife, né? E após a investidura, né, ele comentou com algumas pessoas, nossa, como tem coisa para aprender. Se um apóstolo tem coisas para aprender, irmãos, imagine nós, quanto nós podemos aprender no templo. Outra coisa que a gente precisa levar ao templo, o desejo de servir. Servir aos nossos antepassados ou servir alguém que já está falecido. Outra coisa importante, irmãos, é participar de várias ordenanças. Não estou dizendo isso no mesmo dia, mas às vezes vá fazer iniciatórias para relembrar as palavras maravilhosas e as bênçãos da iniciatória. Nós vamos falar disso em outra aula. Vai em outras vezes para participar dos selamentos, para relembrar do seu selamento, se você já fez o selamento com a sua esposa, ou do selamento com seus pais, relembrar as promessas grandiosas que são feitas lá. E claro, na investidura, também no batistério. Tá? Então, participe de várias ordenanças, não fique só indo para as sessões. É importante você aprender com todas as ordenanças. Uma outra coisa importante é não chegar um pouco adiantado, né? Não chegar já, atrasado, correndo, você já não tem o mesmo espírito de reverência. Então, chegar para que acalme as coisas do mundo, né? Como eu falei, na aula anterior, muito provavelmente, né? Na recepção do templo aqui em Curitiba tem um quadro que é quando o Salvador acalma o mar, né? Lembra que ele estava lá dormindo e os discípulos, no meio de uma tempestade, foram acordar o mestre, dizendo, olha, nós vamos morrer aqui, né? Daí ele fala que eles tinham pouca fé e ele acalma o mar. E é muito importante esse quadro, porque nós precisamos nos acalmar, entrar no templo calmos, para poder usufruir da casa do Senhor. Outra coisa importante, irmão, tenha as suas próprias roupas cerimoniais. É muito importante você ter as suas próprias roupas cerimoniais e levá-las ao templo. Essas são coisas importantes que nós precisamos relembrar. Ok, irmãos? Como a gente estava falando de símbolos, eu vou dar uma dica para vocês. Não são todas que eu vou dar. Essa é uma que eu gosto muito. E é um dos símbolos da expiação que nós às vezes passa batido quando vamos ao templo, né? Lembra quando Adão e Eva foram expulsos do paraíso? O Salvador então deu a eles túnica de peles. E elas, como a gente aprende no templo, elas representam as roupas que nós usamos, né? Os garmentos do santo sacerdócio. E para que essas túnicas de peles fossem feitas, alguns animais, ou eu não sei quantos, foram sacrificados. Já começa aí o símbolo da expiação de Jesus Cristo. Lembra que os sacrifícios de animais na época do Velho Testamento era um simbolismo da expiação de Jesus Cristo. Então essa é uma dica que eu estou dando para vocês. Não vou falar de muitas outras não. Então as outras vocês têm que aprender por si próprios, mas essa é uma que eu gosto muito, né? E lembrando que nós vamos falar mais especificamente sobre o garment, mas ele é a única coisa física que nós levamos conosco quando saímos do templo, né? Praticamente, e está conosco o tempo todo. Ok? Depois então desta dica a respeito de um dos símbolos do templo, eu queria, antes de encerrarmos essa aula, falar um pouquinho da doutrina do templo. Uma breve passagem sobre algumas escrituras falando da doutrina do trabalho do templo.
Esse é um assunto muito amplo, como nós vamos tratar nesse primeiro semestre. Muitas vezes essas doutrinas vão estar nas nossas aulas, mas eu gostaria de dar essa pequena introdução para que a gente possa entender um pouquinho mais sobre a importância do porquê nós temos os templos. Então, eu gostaria de mostrar aos irmãos alguns slides, né? E primeiro deles é Doutrina e Convênios 110, 7 e 8. Quando o povo do Senhor construiu o templo de Kirtland, o primeiro templo dessa dispensação, o Senhor diz ao povo então: pois eis que aceitei esta casa e meu nome aqui estará, e manifestar-me-ei, grave essa palavra, né? Manifestar-me-ei a meu povo com misericórdia nesta casa. Sim, aparecerei aos meus servos e falar-lhes-ei com a minha própria voz, se o meu povo guardar os meus mandamentos e não profanar essa casa santa. Então, o templo é um local onde o Senhor pode se manifestar, pode aparecer aos seus servos. Outra escritura está lá em Doutrina e Convênios 124, 39. O Senhor dizendo: portanto, eu vos digo, em verdade vos digo, que as vossas unções, vossas abluções, vossos batismos pelos mortos e vossas assembleias solenes e memoriais dos vossos sacrifícios feitos pelos filhos de Levi por vós, e os vossos oráculos nos lugares santíssimos, onde recebereis conhecimento, e os vossos estatutos e juízos, para o início das revelações e do alicerce de Sião, e para a glória, honra e investidura de todos os seus munícipes, são prescritos pela ordenança de minha casa santa, a qual o meu povo, sempre que recebe ordem de construir a meu santo nome. Sempre que o Senhor tem um povo, Ele pede para que esse povo construa uma casa sagrada em seu nome. Uma coisa interessante, né, que Ele fala aqui, que lá nós vamos aprender, vamos receber conhecimento, vamos aprender estatutos, que seriam os convênios que fazemos com o Senhor, vamos aprender revelações, e isso para que os membros da igreja, que são ali os munícipes de Sião, né, possam ser investidos. Nós vamos falar mais sobre essa palavra e sobre essa ordenança no futuro. Então essa é uma outra escritura que é importante a respeito dos templos, que o Senhor sempre pede que o seu povo construa uma casa em seu nome. Outra escritura importante, lembrando que Malaquias foi o último profeta do Velho Testamento. Depois dele não se tem notícias de que houve outro profeta até a vinda de João Batista, né, e Jesus Cristo. E Malaquias viveu uns 400 e poucos anos antes da vinda de Cristo. Então o profeta Malaquias, e é uma escritura que é conhecida também pelos judeus, né? E a escritura diz assim: eis que vos envia o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então, uma coisa aqui importante, né, que antes da segunda vinda do Salvador, Elias teria que vir. Para quê? Para restaurar o poder de converter o coração dos pais, são nossos antepassados, a seus filhos, que somos nós, e o nosso coração ser convertido pelos nossos pais. E é isso que nós fazemos no templo. A grande obra do templo, além de fazer para nós pessoalmente, fazemos para os nossos antepassados, os nossos pais, que viveram muito tempo antes de nós. E preste atenção que tem uma maldição, e que se nós não fizéssemos isso, essa terra seria ferida. Fica mais claro na escritura que o Ângelo Moroni, citando Malaquias, ele citou de uma maneira um pouco diferente, com certeza a maneira correta que deveria ser a escritura, onde diz: eis que vos revelarei o sacerdócio pela mão de Elias o profeta, antes da vinda do grande e terrível dia do Senhor. Que sacerdócio é esse, irmãos? É o sacerdócio de Melquisedeque, é o sacerdócio que possui as chaves do poder selador, do poder de ligar o coração, os pais aos filhos, né? Ligar nós aos nossos antepassados, e também da doutrina do templo. E a Escritura diz: ele plantará no coração dos filhos as promessas feitas aos pais. Eu tenho certeza que quando foi estabelecido o plano para virmos à Terra,
aqueles que saberiam que viriam nos últimos dias, prometeram aos seus pais que iriam fazer a obra por eles, pois muitos iriam viver em épocas em que esse sacerdócio não estaria disponível na terra. E o coração dos filhos voltar-se-á para os seus pais. E, se assim não fosse, toda a terra seria completamente devastada na sua vinda. Olha que coisa grandiosa que é esse poder selador, esse poder, essa doutrina do templo, porque se não houvesse isso, irmãos, essa terra não teria valor nenhum, ela seria destruída. Então, por isso, esta é a obra importante que fazemos nesses últimos dias, e será a grande obra do milênio. Por causa disso, templos estão sendo construídos em mais diversos lugares desse planeta, né? E outros ainda virão. E durante o milênio será a grande obra que será feita, é a obra nos templos, para que todos, sem exceção, recebam as ordenanças. Claro, o arbítrio continua também. Eles vão precisar receber essas ordenanças, vão precisar aceitar essas ordenanças e cumprir com os requisitos que serão necessários para que eles possam receber as bênçãos dessas ordenanças. Lembrando que no dia 3 de abril de 1836, que foi uma Páscoa tanto para os judeus quanto para o mundo cristão, caiu na mesma época. E nesse dia, o profeta Elias apareceu ao profeta Joseph Smith e Oliver Cowdery no templo de Kirtland e restaurou as chaves do poder selador, as chaves do poder das ordenanças do templo. O profeta Joseph Smith, relatando sobre esse acontecimento, está lá em Doutrina e Convênio 110, ele diz assim: e concluída esta visão, outra grande e gloriosa visão abriu-se para nós, pois Elias o profeta, que fora levado ao céu sem experimentar a morte, apareceu diante de nós e disse. Esse Elias é aquele que foi levado numa carruagem de fogo, como diz o Velho Testamento, e deixou a sua capa cair para Eliseu. E a Escritura diz: eis que é chegado plenamente o tempo proferido pela boca de Malaquias, testificando que ele, Elias o profeta, seria enviado antes que viesse o grande e terrível dia do Senhor, para voltar o coração dos pais para os filhos e os filhos para os pais, a fim de que a terra toda não seja ferida com uma maldição. Portanto, as chaves dessa dispensação são confiadas às vossas mãos, e assim sabereis que o grande e terrível dia do Senhor está perto, sim, às portas. Então, essas chaves, quem detém elas é o presidente da igreja. Assim como foi passada a Joseph Smith, depois foi passada a todos os outros, presidentes da igreja detêm essas chaves. Uma coisa interessante a respeito de Elias, os judeus conhecem essa profecia. E há relatos de que nas sinagogas e os judeus mais tradicionalistas, por esperar ainda essa vinda de Elias, eles deixam uma cadeira nas festas de Páscoa, deixam uma cadeira reservada para Elias. Só precisa avisar que ele já veio, Elias veio no dia 3 de abril de 1836 para restaurar as chaves do poder selador. Uma última escritura. Está em Doutrina e Convênios 84 e especifica assim: esse sacerdócio maior, que é o sacerdócio de Melquisedeque, e o poder selador, administra o evangelho e contém a chave dos mistérios do reino. Sim, a chave do conhecimento de Deus. Portanto, em suas ordenanças manifesta-se o poder da divindade. Qual que é esse poder da divindade? Nada mais é, irmãos, do que o poder de nos tornarmos um dia como Deus. O poder de exaltação no mais alto grau do reino celestial. Esse é o poder da divindade. É o poder que o Senhor permite, que nos concede através do sacerdócio, através do poder selador, de um dia voltarmos à presença dele e nos tornarmos iguais a ele e sermos exaltados no mais alto grau dentro do reino celestial. E tudo isso, toda essa doutrina, todos esses mistérios do reino, como diz aqui, culmina com as ordenanças do templo.
É lá no templo que nós podemos receber todas essas bênçãos e essas ordenanças. Então essa é uma doutrina importante, irmãos. Basicamente é o trabalho dos últimos dias. Fazer com que cada pessoa viva, que recebe o Evangelho, possa ir ao templo. O ponto culminante da vida de um membro, ele inicia-se no templo. Não digo que termina, porque quando a gente vai ao templo, nós precisamos estar lá constantemente, como o nosso profeta tem nos alertado. Mas ele inicia o seu poder de voltar à presença do Pai Celestial com as ordenanças do templo. Então essa é uma doutrina muito importante, que vamos tratar ainda dela, muitas outras partes dessa doutrina, vamos tratar nas aulas posteriores. Obrigado por estarem conosco e todos tenham uma boa semana. Obrigado.